Olá, pessoal! Eu estou de volta para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus com vocês. E desde já, só quero deixar claro que eu não abandonei o canal, tá, gente? Mas eu tive que realmente tirar esse tempinho de pausa, tá? Para um momento muito importante. Então foi mesmo proposital, me afastar um pouco, mas com o propósito de voltar, aqui com as reflexões logo que fosse possível. E aqui eu estou novamente aqui com vocês. Até separei aqui somente um versículo para falar sobre o que realmente eu quero aqui trazer, em nome de Jesus. Nós muitas vezes dizemos que somos cristãos, dizemos que somos de Deus, que cremos em Deus, que cremos no Senhor Jesus, que cremos na palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações, diariamente. Estou falando de posicionamento do nosso coração diante de Deus. Pois quando o Senhor Jesus, vier nos buscar, é a promessa, e nós estamos aguardando esse momento. E pelo que você tem visto acontecer no mundo, esses acontecimentos são sinais da vinda de Cristo, são sinais do retorno do Senhor Jesus Cristo, para buscar a sua igreja, a sua noiva. E a sua igreja, a sua noiva não tem placa, não tem nome específico separado. Mas ele vem buscar aqueles que se enquadram nessa noiva, a noiva de Cristo, sem mancha, sem ruga, pura, ataviada, preparada para subir com o noivo. Então, nós precisamos ter em nosso coração, olhar para o nosso coração. Pois a palavra do Senhor mesmo diz: examinai, pois o homem a si mesmo. Examine o seu coração, examine a sua vida. Eu estou dizendo, examine. E a mesma coisa para mim se diz também: examine. Examine, meus filhos, como que está a vossa vida, o vosso andar, o vosso caminhar diante de mim. Se as vestes estão limpas, veja se há santidade, se há pureza. Como estás? Como estás? Como está cada um de vocês? Então, tudo que tem acontecido no mundo, vocês podem perceber. Tem muitos escândalos envolvendo pessoas que se dizem cristãos. Pessoas que se dizem cristãos. Tem escândalo envolvendo pessoas que são ícones, que eram até então, até ser provado o contrário, referência, como uma pessoa a quem aquela ou a outra poderia tomar como exemplo. E isso só sustenta mais aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que o Senhor nos declara. Olhai para o Senhor Jesus. Olhai para aquele que é perfeito. Quem é perfeito? Para quem devemos olhar? A quem realmente devemos ter como alvo? O Senhor Jesus Cristo, pois Ele é perfeito. Nunca nós iremos nos decepcionar com o Senhor Jesus, pois Ele é perfeito. Se você basear a sua confiança, a sua fé, você ter alguém na sua vida como base para você, você pode se decepcionar e essa decepção poderá lhe trazer
à ruína. Então, o que eu falo é, tenha como base, tenha como alvo somente um, o Senhor Jesus. Mas como assim? Aquela pessoa dá exemplo, é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, certa. Pode ser que tenha um bom comportamento, seja uma pessoa justa, né, diante dos olhos dos homens, mas o Senhor conhece o coração e também uma pessoa que anda com uma vida aparentemente honesta, de forma digna, uma pessoa que anda dessa forma, e mesmo assim não quer dizer que ela não possa vir a cair. E no momento que ela vir a cair por algum motivo, pode trazer o escândalo e esse escândalo te fazer o quê? Você também cair juntamente com essa pessoa. E esse é o perigo de confiarmos em pessoas, né? Pessoas como eu, como aquela outra, né, que eu conheço também, ou com, né, um parente meu, seja cristão ou não. Eu tô colocando o meu sustento, o meu alvo em uma pessoa que também é carne como eu, é carne como uma pessoa que talvez esteja também em um erro, né? Dando mau testemunho, esta pessoa também pode cair, tá? Por quê? Porque somos carnes, somos falhos. Somos falhos. Às vezes não somos tendenciosos, às vezes, vamos dizer assim, atraídos por alguma coisa que aquela outra pessoa, né, é atraído. Mas podemos ser atraídos por outra coisa. E o nosso adversário sabe bem e usa isso, né, para realmente lançar como isca e pescar. Então, nós precisamos compreender que o nosso sustento, a nossa base, quem é a nossa rocha é o Senhor Jesus. Podemos sim amar, compartilhar, né, nossa vida com outra pessoa, claro. Nós vivemos em união, né, em um casal, família, e vários outros exemplos, né, poderia dar aqui. Mas não é algo como você ter a pessoa como base, sustento para a sua vida. Pois se a minha base é o Senhor Jesus, um dia que as coisas estremecerem ao meu redor, eu vou me sustentar em Deus e Ele não deixará sofrer o dano. Pode tudo à minha volta desmoronar, mas a minha vida permanece intacta, pois o Senhor me sustentou. É muito importante termos o Senhor em nossa vida como base, nos prepararmos para o momento da volta de Cristo, esse momento ao qual ninguém sabe quando vai ocorrer. E sabe de uma coisa? E eu sempre até falo para as pessoas que às vezes chegam a mim dizendo, né, preocupados com a vinda de Cristo, né, preocupados de como vai acontecer, quando vai ser, e as pessoas ficam tentando adivinhar, gente, quando vai ser a vinda de Cristo. Nós podemos sentir que está perto, né, sentir que está se aproximando. E estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, nós vamos sabendo que está perto, que está próximo, mas não sabemos quando será. Ninguém sabe. Nem o próprio Filho sabe, nem os anjos dos céus sabem, mas unicamente o Pai.
o nosso Deus. Então, gente, uma coisa que eu sempre costumo dizer quando chegam, né, a mim, né, falando sobre a preocupação, né, da vinda de Cristo, e a preocupação de quando vai ser. Eu sei de uma coisa, eu tenho certeza disso, né? Eu não tenho outra convicção no meu coração. E eu sempre falo, gente, sempre que não chega uma pessoa assim, principalmente uma pessoa muito, né, querida da família, eu sempre falo, olha, não vamos nos preocupar quando vai ser, de que forma vai ser. Não se preocupe com isso. Você tem que se preocupar com a sua alma. É a sua única preocupação. Essa tem que ser a nossa única preocupação. Como está a sua alma, como você está diante de Deus. Você pratica, está praticando a vontade dEle, a obra dEle. Isso não quer dizer que nós, em algum momento, não iremos deslizar em alguma coisa, não iremos falhar em alguma coisa, pecar em alguma coisa. Alguma coisa, acabamos, né, a gente dando, às vezes, o lugar e nós acabamos, às vezes, nos deslizando de alguma forma. Seja o pecadinho, gente, seja o pecadão. Tudo, na verdade, é pecado. Até aquela mentirinha, né, que às vezes a pessoa faz de brincadeira, mas pode causar uma grande destruição na vida de uma pessoa. Então, o que eu tenho e devo me preocupar é com a minha alma. Com a minha alma. Pois quando Jesus receber a ordem com seus anjos para vir buscar a igreja, vai ser num abrir e fechar de olhos. É assim que vai acontecer, no abrir e fechar de olhos. E já não vão se achar as pessoas neste mundo. Aquelas pessoas que realmente faziam parte da noiva de Cristo. Então a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: como está a minha veste? Como está a minha veste? Eu estou me preparando para encontrar com o Senhor Jesus? O que uma noiva faz, gente? O que uma noiva faz? Ela se prepara para um grande dia. Ela se prepara para esse momento especial onde nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então há uma preparação para esse momento tão especial e há uma grande expectativa. Vivendo aqui neste mundo, nós estamos cada dia cercados por tanta corrupção, por tanta coisa que dói, né, gente? Dói o coração, sabe? Dói mesmo, dentro da nossa alma, a gente tá vendo a humanidade se corrompendo cada vez mais. Corrupção crescendo como uma bola de neve. Então dói, gente, dói todo dia. Os olhos doem, o ouvido dói. É triste a gente ter notícia de coisas horríveis que têm acontecido, gente. Nós, às vezes, ficamos sem palavras quando vemos alguma notícia de alguma coisa que está acontecendo e é horrível. É horrível, 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 horrível. Não conseguindo assim medir palavras, gente. Não dá. O mundo está como Sodoma e Gomorra. Até pior, até pior, até pior. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Quando estava crescendo, né? Aquela corrupção, como estava demais. Foram enviados os anjos para destruir aquela cidade. Tiraram dali, né? Eló e sua família, que ele estava ali vivendo naquele meio, mas também estava agoniado, estava sendo difícil para ele e a família dele. Então aquele que serve ao Senhor, ele fica nesse estado. Aquele que crê no Senhor Jesus fica nesse estado.
ele não se junta a essa corrupção, ele não se une a essas coisas horríveis que têm acontecido, ele não se une às coisas erradas, ele renuncia, ele não quer andar junto com isso, ele não aceita, ele não normaliza isso como algo comum, algo normal, tudo bem, tá mudando as coisas, então temos que andar também dessa forma. Não, gente. Nós devemos andar segundo aquilo que o Senhor sempre planejou, sonhou para cada um de nós, para a família, para andarmos todos segundo a sua vontade. Mas o pecado entrou no mundo e foi corrompendo e corrompendo cada vez mais, a chegar a um ponto que está insuportável, que não dá. Não dá para viver, não conseguimos viver num mundo assim. E vai chegar esse momento. E não demora, gente. Não vai demorar. Não vai demorar. As coisas estão cada vez mais, né? Ficando suja cada vez mais. A imundície está crescendo cada vez mais. A sujeira, a corrupção. As pessoas cada vez, se voltam na lama e cada vez se sujando mais. E para ela tá normal, tá comum, tudo bem. É normal isso agora, eu posso fazer, é normal. Sabendo que na Bíblia o Senhor condena, o Senhor diz. Não faça isso. Então, conhecendo nós a palavra de Deus, o Senhor não nos tem como inocente. Quem conhece a verdade da palavra de Deus, sabe da palavra de Deus, mesmo assim faz. É pior do que aquela pessoa que não sabe, que está fazendo, mas não sabe. Mas eu creio que hoje a maioria sabe. A palavra de Deus tem chegado a muitos lugares. A muitos lugares. A palavra de Deus tem chegado a muitos lugares. Tem sido anunciada em muitos lugares. E glória a Deus por isso. Pois isso também anuncia a vinda de Cristo. Então eu vou ler aqui com vocês o versículo que disse que ia, trazer aqui. Esse versículo é só um versículo de meditação. Em nome de Jesus. Segundo aquilo que eu já falei aqui com vocês. Que o Senhor continue falando em seu coração. Continue falando em seu coração. Pois o Senhor nos chama para responsabilidade com Ele. Responsabilidade, compromisso sério com Ele. Verdadeiro com Ele. Pois é esse compromisso que Ele quer com cada um de nós. Ele não quer passar um dia com você. Ele quer passar com você uma eternidade. Com cada um de nós. Uma vida inteira. Eternidade. Então, em Apocalipse 22, no versículo 11, diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E que é santo, santifique-se ainda. Versículo 12, só para finalizar. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E versículo 13, gente, só para finalizar, Eu falei agora já estou no segundo, agora eu vou para o 13, mas realmente aqui só para finalizar. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor bate em nossa porta. Não é só para aquela pessoa que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, mas o Senhor bate na porta do nosso coração como um alerta. Como um alerta. Como um alerta, pois muitas vezes o que fazemos é deixar o Senhor fora,
colocar outras coisas aqui dentro. E o Senhor bate no coração. E o Senhor bate no coração. Filho, não esqueça de mim. Deixa eu estar contigo. Deixa eu fazer parte realmente de sua vida. E isso é através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo de Deus. Ele quer um compromisso real com cada um de nós. Deus, Senhor Jesus Cristo, não quer compromissos temporários, aqueles compromissos relâmpagos. Como assim compromissos relâmpagos? Aquele compromisso que eu vou para a igreja para me sentir bem, cantar, louvar o Senhor, né? Somente naquele louvor que move, que me motiva na hora e eu me sinto aliviado naquele momento. Mas quando eu saio dali, volto a fazer tudo o que o Senhor diz para mim não fazer. O que o Senhor diz para não trazer para minha vida. Aí possa ser que você diga, mas não é fácil deixar. Não é fácil abandonar, não é fácil me firmar. Mas o primeiro passo é o passo de querer Deus em sua vida, de querer o compromisso. A obra não é você, não é eu quem faz, a obra é o Espírito Santo quem faz. É Ele que te ajuda a largar quando você tem pretensão, quando você quer, quando você busca aquilo, quando você quer. Senhor, eu quero deixar, mesmo eu não conseguindo, Senhor, mesmo eu não tendo força, quero deixar isso, pois eu não quero magoar aquela pessoa que está comigo já há um tempo. Eu não quero entristecer o meu pai, a minha mãe, fazendo isso, que eu sei que eu estou fazendo mal. Eu sei que eu estou fazendo mal para eles, eu sei que eu não estou fazendo bem para eles, estou causando tristeza, estou causando, Senhor, lágrimas no olhar, né, da minha mãe, tristeza, decepção aos meus pais. Várias outras coisas, gente, quando nós fazemos também aquilo que destrói o nosso corpo, destrói o templo, esse templo, ó, templo do Espírito Santo. Eu trago algo que venha destruir o meu corpo, venha me causar uma enfermidade, uma doença. Eu estou destruindo, eu sei que aquilo é ruim para mim, eu estou destruindo. E o que o Senhor quer fazer em nossas vidas é transformar. E você não consegue sozinho. Então essa pessoa pensa que é por sua capacidade de conseguir, pensa que é por sua própria força. Mas é aí que as pessoas erram. Às vezes a pessoa pensa, primeiro eu vou deixar isso aqui, primeiro eu vou resolver isso aqui, depois eu entro e eu aceito ao Senhor Jesus na minha vida. E não é assim que funciona. Isso é o quê? Um empecilho que o inimigo coloca em nossos corações para adiar a aproximação tua com o Senhor Deus. E mais uma vez eu digo, quem transforma é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Não se envolva mais na lama. Não se envolva mais em injustiça. Você andava em justiça? Faça justiça, comece a fazer justiça e continue fazendo justiça ainda até a volta de Jesus. Se você está sujo, vá começar a se limpar. Comece a se limpar e continue a se limpar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, se eu tiver aquele pensamento, Senhor, estou sujo,
eu vou continuar na minha vida, porque não tem mais jeito. A sujeira é tão grande, Senhor, é tão grande que acho que nenhuma lavagem, nenhuma água, nada pode tirar essa sujeira, tanta sujeira na minha vida que eu carrego. Realmente, ninguém pode, ninguém consegue. Dependendo da sujeira, da camada de sujeira na tua vida, dificilmente as pessoas conseguem enxergar o valor que está lá dentro. Eu já vi uma pedra preciosa, geralmente ela fica com o quê? Cheio de barro, né? Cheio de muita lama, muita terra, muita sujeira. Lama, crosta de sujeiras. Uma sujeira que as pessoas não dão nenhum valor naquela terra por cima. É uma pedra bruta. E olha que maravilha, que exemplo que o Senhor Deus nos traz. É uma pedra bruta, sem valor algum. Ninguém vê valor nessa pedra. O Senhor enxerga não como homem, não como ser humano. O Senhor enxerga lá para dentro. Ele sabe o que realmente tem valor e o que não tem valor em seu interior. Então o que ele faz? Ele, sabendo exatamente que aquela pedra tem um valor, ele pega, coloca embaixo do seu sangue e limpa, lava. Uma sujeira que somente o Senhor Deus, através do Senhor Jesus Cristo, pode limpar. Ele vai lavar. Ele vai limpar a ponto de purificar e vai trazer toda a beleza que Ele planejou, que Ele realmente planejou na sua vida. Pois foi dessa forma que Ele te criou, que Ele te formou com valor. Um valor que nem você mesma conhece. Só Ele pode devolver esse valor. Realmente, só Ele. E Ele faz. Ele não faz o que é possível. Ele faz o que é difícil. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Ele faz as coisas difíceis, Ele faz as coisas impossíveis, principalmente. Glória a Deus. Então se prepare, tome posição em Jesus Cristo, pois Ele vai transformar a sua vida e que você continue se limpando, se santificando ainda até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja. Amém? Então, gente, por aqui eu fico com mais esse momento de reflexão. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.